A sua chama está viva, o fogo tem queimado continuamente no altar, dia e noite sem cessar. Você permite que as pessoas te lembrem de avivar a chama do dom de Deus que há em você. Você tem se escondido com um véu que te esconde das pessoas, mas não te esconde de Deus. Hi guys, tudo bem com vocês? Falem aqui pra mim nos comentários como vocês estão, como tem sido a caminhada, se esse canal tem edificado a sua vida. Antes mesmo de entrarmos na palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, quero te pedir uma coisinha. Curte, comenta, compartilha esse vídeo, os demais vídeos que você já tem assistido. Seja um ministro do Evangelho, compartilha com a sua casa, compartilha com seus amigos, compartilha com as pessoas que precisam ouvir o Evangelho, ouvir essa palavra que ministra ao teu coração. Ativa também o sininho para que você sempre esteja sendo notificado dos vídeos do canal, tá bom? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia. Vocês já compraram a Bíblia de papel física de vocês? Espero que sim. É muito importante, muito precioso isso, que vocês possam entender o privilégio do que nós vivemos aqui no Brasil, de termos acesso à Bíblia em várias versões, em várias traduções. Quero que vocês abram a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1. Hoje a gente vai meditar no capítulo 1, versículo 6. Algo que o Senhor tem ministrado muito ao meu coração nesses últimos dias, sobre avivar a chama do dom de Deus, que Ele colocou em nós através do Espírito Santo. Então, em 1 Timóteo 6, vamos orar para que o Espírito Santo nos conduza nesse momento, para que Ele toque você do outro lado, para que essa mensagem ela venha te edificar e te fazer crescer na sua fé. Amém, Jesus. Obrigada pelas tuas graças e misericórdias que se renovaram nesta manhã, Senhor. Obrigada pelo teu amor, Senhor. Nos perdoa, Pai, nos perdoa por tudo aquilo que nós fazemos que ofende a tua santidade. Nos perdoa pelo orgulho, nos perdoa pelas ofensas, Senhor. Nos perdoa pela falta de perdão para com os nossos irmãos. Ah, Jesus, nós sabemos que um dia toda língua confessará, todo joelho se dobrará, que Tu és o único, Tu és quem é digno, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o único que é digno de abrir o livro. Nós reconhecemos a Tua soberania, Senhor. Nós reconhecemos que Tu é uma rocha inabalável, Pai. Nós sabemos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único, Pai. Nós queremos aqui Te render graça, Senhor. Honra, louvor, poder e adoração, Senhor. Que o Teu Espírito venha nos conduzir durante a ministração dessa palavra, Senhor. Que eu não venha falar palavras que vêm de mim, mas que vêm direto do próprio Espírito. Nós temos um roteiro, Senhor, mas o Senhor tem liberdade para fazer aquilo que o Senhor quer fazer. Toca a vida dessas pessoas, Senhor, que estão assistindo esse vídeo, Pai. Que essa mensagem ela sirva como um despertar, Senhor. Que assim como Paulo lembra Timóteo sobre avivar a chama, que essa mensagem ela seja um lembrete para aqueles que assistem, Senhor, de avivar a chama do dom de Deus que habita em cada um deles, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Essa palavra, esse versículo 6, estava lendo ele num devocional. Quando eu li avivar a chama, isso tocou tão profundo ao meu coração. E foi algo que o Senhor falou fortemente comigo sobre esse tempo, que nós precisamos nos lembrar de avivar a chama do dom de Deus. Nós não podemos viver inertes, não podemos estar apáticos àquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Espírito Santo está fazendo dentro de nós e através de nós. 1 Timóteo 1,6 diz assim: por isso, quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu, quando impus minhas mãos sobre você. Versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia,
mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. A versão que eu tô lendo é a versão NVT, tá, gente? Isso falou muito forte ao meu coração. É algo que o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração, se a minha chama estava viva, se eu estava vivendo todos os dias colocando a lenha no altar. Porque certamente o fogo ele vai colocar, mas eu preciso também colocar todos os dias a lenha no altar. Eu lembro muito de Adão e Eva e que o Senhor, a Bíblia vai falar sobre isso, que o Senhor ele vinha todos os dias visitar Adão. E até mesmo no dia em que Adão pecou, o Senhor não deixou de vir. Então, que a priori a gente sempre lembre disso, que o Senhor sempre vai vir. O Espírito Santo ele sempre vai estar disposto a colocar fogo no altar, a acender a chama que está dentro de você. Mas você precisa lembrar que é necessário que tenha um esforço da sua parte de ler a Bíblia, de fazer as suas orações, de colocar a lenha, para que o fogo seja acendido, essa chama do dom de Deus, ela seja avivada dentro de você. E que nós não sejamos como Moisés, quando coloca aquele véu e a glória do Senhor já se esvaía, já saía dele. E ainda assim ele continuava usando aquele véu para que os outros não pudessem ver. O véu, como eu falei a princípio, ele esconde você ou aquilo que você não tem ou que você tem das pessoas. Mas ele não esconde você, aquilo que você não tem, aquilo que você tem de Deus. Então que você possa, e eu oro por isso, que essa palavra ela toque você num lugar tão profundo que o Espírito Santo tire todo e qualquer véu que possa estar sobre o meu rosto, sobre o seu rosto. E nós possamos nos lembrar de avivar a chama do dom de Deus que há em nós. E essa palavra, avivar ou acender, vai depender da tradução da sua Bíblia, ela é o ato de trazer à vida algo que está adormecido. Ela vem de uma palavra grega e ela vai significar exatamente isso, para acender um fogo adormecido, atiçar uma chama, é reviver, excitar, trazer vida. Literalmente é como se Paulo estivesse dizendo assim, desperta do sono, desperta e levanta-se para reviver a chama do dom de Deus que há em você e que foi colocada pelo Espírito Santo. Talvez nós sejamos a geração mais adormecida até hoje. É uma geração que acredita que está viva, mas no final das contas está morta. E eu vejo o Senhor ele nos chamando para esse lugar de avivar a chama do dom que Ele nos deu, para que nós possamos despertar, acordar do nosso sono, acordar da nossa apatia espiritual, para que a luz de Cristo resplandeça sobre nós. Efésios 5,14 vai falar isso. Por isso é que se diz, desperta, ó você que dorme, levanta-se dentre os mortos e Cristo brilhará sobre você. Aqui eu vejo um convite muito claro do Senhor. Eu gosto muito desse versículo, porque é o Senhor nos chamando para nos levantarmos espiritualmente, para que nós abandonemos a apatia, o sono espiritual e para que nós possamos permitir que a luz do Senhor, ela brilhe sobre nós. Então, muitas vezes a gente, Senhor, que a tua luz resplandeça sobre nós. Mas o versículo de Efésios 5,14, ele é um comando contínuo. Primeiro você desperta, você que está dormindo, você vai se levantar dos mortos e então Cristo vai resplandecer sobre você. Eu vejo que esse versículo de Efésios ele serve como um chamado à conversão do nosso coração a Cristo. É um convite para que cada um de nós busque uma vida vibrante em Jesus. Que nós sejamos pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que estão vivas espiritualmente, pessoas que não se deixam abater por qualquer circunstância, por qualquer conflito, por qualquer aflição ou opressão, mas que permanecem cheias do poder do Espírito Santo, não deixam a chama se apagar,
estão a todo momento em constante vigilância para que não adormeçam. Estão a todo tempo ali guardando o coração, se lembrando de avivar a chama do dom de Deus. É só pelo poder do Espírito Santo, é só com essa vida vibrante em Cristo que é possível viver uma vida de maneira plena e verdadeira. E algo que eu quero destacar para vocês, que o Senhor falou muito fortemente ao meu coração, que a chama do Espírito Santo, ela não é automática, o algo pronto e acabado. Ela não acontece uma única vez. Como assim, Amanda? Não é simplesmente aceitei a Cristo como o meu Salvador e eu não preciso fazer mais nada. Eu não preciso me esforçar. Não devemos nos comportar assim. Tiago 2:26 diz assim: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então, nós somos salvos pela graça, mas há promessas do Senhor, coisas no Senhor que nós só vamos acessar com força, com esforço. E nós precisamos lembrar de algo, que eu e você estamos vivendo uma corrida. Paulo vai falar sobre isso. Fui salvo, estou sendo salvo, serei salvo. Foi preparado para mim, foi proposta para mim, foi proposta para você uma corrida. E nós devemos ter muito cuidado para nós não estarmos parados enquanto a corrida está acontecendo. Quem gosta de correr sabe muito bem disso, né? Que quando os treinadores eles estão nos ensinando a correr, principalmente aqueles que praticam corridas de 10, 20, meia maratona, uma maratona, o que é que eles nos ensinam? Que quando eu estiver correndo, eu não paro. Quando eu cansar, o que é que eu faço? Eu desacelero o passo, eu vou num passinho mais lento, mas eu não paro, eu continuo correndo. Então, da mesma forma, quando você estiver cansado, quando você estiver sobrecarregado, descansa no Senhor. Você pode diminuir o seu passo, você pode correr um pouquinho mais lento, mas não pare. Não se permita parar diante da corrida que foi proposta para você. Desacelere, reveja algumas metas, reveja alguns caminhos que você tomou, mas apenas desacelere. Não precisa você parar diante da corrida que está diante de você. Hebreus 12:1-2 diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi proposta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está assentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Nós precisamos nos livrar daquilo que deixa os nossos pés lentos nessa corrida. Volumes, fardos que Deus não nos chamou para carregar. Ofensas, culpas. Nós precisamos nos livrar da orfandade, da síndrome da orfandade. Nós precisamos nos comportar como filhos, acessar esse lugar da filiação, para que nós possamos, de fato, desfrutar da herança. Nós precisamos nos livrar, aqui mesmo como Hebreus fala, de todo o pecado que nos atrapalha. A gente precisa abandonar tudo aquilo que atrapalha a nossa caminhada com Cristo, que distrai o nosso coração, que distrai a nossa mente. E que nós possamos lembrar de algo: a corrida, ela só termina quando o nosso último dia aqui acaba. Ou até que ele venha, ou até que nós iremos para ele. Então, até lá, nós precisamos perseverar. A perseverança, ela vai gerar em nosso coração a esperança. Nós não podemos desistir, não devemos nos desanimar, mesmo diante das aflições, opressões, desafios, que nós possamos manter os nossos olhos firmes, direcionados para o alto. De onde virá o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que nós possamos nos lembrar dessa verdade, trazer à tona, trazer essa verdade como
uma atitude diária de confiança, de fato, no Senhor. A corrida, ela vai ficar mais fácil se nós olharmos para o céu, contemplarmos a eternidade, olharmos para o autor e consumador da nossa fé. A minha chama, a sua chama, ela se manterá acesa se nós contemplarmos em todo o tempo, no dia bom e no dia mau, quem é Cristo e quem nós somos nele. Que eu e você jamais possamos se esquecer de colocar a lenha todos os dias no altar, pois certamente, com toda certeza, o Espírito Santo ele vem todos os dias colocar o fogo. E diante disso, eu quero refletir com vocês algumas coisas, alguns fatores que fazem a nossa chama se esfriar ou até mesmo se apagar. E eu quero que você esteja atento, que todas as distrações sejam dissipadas agora da sua mente, toda seta do inimigo, para que você possa estar focado nisso que a gente vai falar agora. Porque cada ponto aqui que nós vamos mencionar é uma grande oportunidade, assim como foi para mim. Eu oro e declaro que isso também vai ser sobre você. Uma oportunidade para você se autoanalisar, reconhecer as áreas da sua vida em que podem ter contribuído para a sua chama se esfriar ou até mesmo ela ter se apagado. E a primeira delas, um primeiro fator que o Senhor falou muito forte no meu coração, foi sobre a rotina. A rotina ela pode ser uma das maiores inimigas da nossa paixão por Cristo e pelo Espírito Santo. Tanto a nossa rotina mesmo diária, dos nossos afazeres, trabalho, família, filhos, como principalmente a nossa própria rotina com Deus. De nos acostumarmos com aquilo, sabe? É uma das coisas mais perigosas que eu entendo, eu tratar o que é sobrenatural como algo natural. Eu tratar algo que eu não deveria me acostumar com algo rotineiro. Uma coisa que eu tenho sempre muito em mente, que Cristo é uma fonte inesgotável de novidade. Quando eu me acostumo com a prática diária das disciplinas espirituais, por exemplo, a gente pode começar a realizar os nossos deveres, essas práticas espirituais de maneira mecânica e sem coração. A chama do Espírito Santo ela vai se apagando, se esfriando quando nós perdemos a espontaneidade, a curiosidade, a alegria de estar na presença de Deus. Não fazemos mais aquilo porque nós entendemos que Deus está lá, porque Deus está no nosso secreto, mas por uma simples obrigação. Um dos grandes sinais em que a nossa chama está se esfriando, ou até mesmo já está apagada, é que nós praticamos as disciplinas espirituais já com horário para terminar. Eu entrar no meu momento de oração já dizendo, eu vou orar aqui 30 minutos. Deu 30 minutos, você sai do seu lugar secreto, do seu lugar de oração. Se Deus falou com você, glória a Deus. Se não falou, infelizmente, Senhor, não vou poder ficar, eu tenho que sair. Então, esse é um dos grandes sinais que a rotina está esfriando o seu relacionamento com o Senhor. Não deixe que a rotina ela venha te roubar o sobrenatural, a contemplação da presença do Senhor. Que você se mantenha em constante curiosidade por Cristo, em saber quem Ele é, a altura, a profundidade, a largura. Que você venha a entrar em um lugar de uma busca incessante pelo pleno conhecimento de quem é Jesus. Como eu já falei, Cristo ele é uma fonte inesgotável de novidades. Se você viveu algo pela manhã com o Senhor, à tarde e à noite você pode viver outras coisas, bem como no outro dia. E eu oro por isso, que esse fogo, que essa sede por Cristo, por saber quem Ele é, aumente cada vez mais, tanto no meu coração quanto no seu coração. É uma passagem que eu gosto muito, está em Isaías 43, do 16 ao 19, que diz assim: Eu sou o Senhor que abriu uma passagem no meio das águas, um caminho seco pelo mar. Chamei o exército poderoso do Egito com seus carros e cavalos. Eu o submergi nas ondas e eles se afogaram. Sua vida se apagou como um pavio fumegante. Esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que eu vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto. Farei rios na terra seca.
Olha o que o Senhor está falando aqui. Olha, eu sou o Senhor que abriu o mar vermelho. Eu sou o Senhor que destruiu o exército poderoso do Egito. E olha o que ele está falando. Mas esqueçam tudo isso. Gente, quem é que viu o mar vermelho se abrindo? As águas destruindo aquele exército poderoso do Egito e vai esquecer. Mas olha o que o Senhor está dizendo. Esqueçam tudo isso. Trazendo para a nossa realidade, o Senhor está nos dizendo o seguinte. Não tem as experiências que vocês já viveram comigo? Não tem aquilo que eu já mostrei para vocês? Não tem aquelas visões que eu te mostrei num tempo passado? Que você seja grato por elas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho mais. Eu estou fazendo mais. Eu sou mais. A minha imensidão não cabe em apenas um ato. A minha imensidão não cabe apenas em uma visão, em uma revelação. Eu tenho mais. Você não consegue perceber. Eu estou fazendo coisas novas. É o Senhor dizendo, eu estou fazendo uma coisa nova na tua vida, Amanda. Eu estou fazendo uma coisa nova na vida dessas pessoas. Vocês não percebem? Eu já comecei a fazer. O Senhor está dizendo, eu abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. O Senhor está dizendo assim, olha, aquilo que tu julga impossível, aquilo que essas pessoas que estão aí do outro lado julgam impossível, eu, o Senhor, farei acontecer. Coisas muito maiores do que aquelas que você já viveu, são aquelas que o Senhor fará na sua vida. Então, que você desperte desse sono espiritual, da tua apatia espiritual. Que você entenda se a rotina está te esfriando, se a rotina está apagando a chama do dom de Deus dentro de você e você desperte. E acorde para aquilo que o Senhor está fazendo de novo na sua vida. Um segundo fator que o Senhor falou muito ao meu coração, que pode influenciar para que a chama se esfrie ou ainda que ela mesmo se apague, são pessoas. As pessoas, elas são influências muito nas nossas vidas. Quem anda comigo, mais próximo a mim, sabe que é uma das coisas que eu falo muito sobre o poder da mesa, sobre estar sentado nas mesas certas. Como também é muito importante o teu discernimento espiritual, a sabedoria espiritual, de me levantar e nem de me assentar em mesas erradas. Então, as pessoas, elas podem oferecer essa influência, tanto positiva quanto negativa. E dependendo de quais sejam as tuas relações, dependendo de quais sejam as tuas mesas, se você se senta com pessoas que não compartilham da mesma fé que você, essas pessoas, elas podem te distrair, elas podem te desencorajar e até mesmo elas podem te afastar. É sobre o que o próprio Senhor nos fala, não se coloque em julgo desigual. Então, pessoas podem nos fazer esfriar espiritualmente. Quantas vezes nós não somos tão intensos com Cristo? Estamos ali queimando, fervorosos, e alguém chega e diz assim, mas você não precisa ser tão radical. Você não precisa orar tanto, você não precisa jejuar tanto, você não precisa ler tanto a Bíblia. Você não precisa ler 5 capítulos por dia. Você não precisa fazer tudo isso em nome do Senhor. Precisa. Se o Senhor avivou isso dentro de você, se o Senhor te tornou essa tocha humana, queime por Ele. Leia mais a Bíblia, ore mais, jejue mais, pratique mais as disciplinas espirituais. Não deixe que as pessoas te levem para esse lugar de apatia espiritual que elas estão, desse sono espiritual que elas não conseguem despertar e querem levar você também a dormir. Para mim, Jesus é o maior exemplo de tudo. É um exemplo que nós devemos seguir. Nós somos chamados a ser cristãos justamente por isso, porque nós somos pequenos cristos. Então nós devemos fazer aquilo que o nosso discipulador nos manda fazer. E Jesus, ele é o maior exemplo sobre relacionamento, sobre amizade, sobre quem anda junto com ele. E ao olhar para a forma como Jesus ele escolhia os seus amigos e os seus seguidores, algo me chamava muita atenção, porque geralmente Jesus ele estava muito rodeado de pessoas, mas ele não busca popularidade, simplesmente estar ali rodeado de pessoas, rodeados daquela multidão. Muito pelo contrário, tantas vezes nos evangelhos
Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vai ver que sempre quando havia uma grande aglomeração, mesmo depois dos discursos, ou até mesmo antes, o Senhor ele se recolhia num lugar secreto. Então Jesus ele não buscava popularidade ou estar rodeado de pessoas. Jesus ele não buscava ser uma celebridade. Muito pelo contrário, Jesus ele faz escolhas intencionais com propósito e profundidade sobre pessoas. Ele caminhava com muitas pessoas, mas ele escolheu apenas 12 discípulos para caminhar com ele, para estar ali com ele de maneira mais próxima, mais dedicada. Homens que estavam com eles em momentos de ensino, momentos de milagres, momentos difíceis. E ainda assim, dentre esses 12, o Senhor ainda escolhe 3, que ele compartilha momentos ainda mais íntimos, momentos ainda mais profundos. Pedro, Tiago, João. E eles são testemunho de momentos muito significativos. O momento ali da transfiguração, o momento ali do Jardim do Getsemane, quando o Senhor estava em grande angústia, em grande agonia antes da sua crucificação. Ele chama eles para irem junto com eles. O Senhor abre o seu coração ali para eles, mostra suas emoções, mostra o seu lado humano. Então, a escolha de Jesus aqui, como a gente pode ver, em formar amizades, são profundas, são intencionais. E isso é um exemplo para nós, para que tanto eu quanto você, nós busquemos relacionamentos que são significativos, relacionamentos que tenham um propósito e nos conduzam para mais perto de Jesus, para mais perto daquilo que realmente importa. E a amizade com propósito, ela não é sobre quantidade, ela é sobre qualidade, comprometimento, compartilhamento de vida, alegria, dores, momentos difíceis. Mas que você não só busque essas amizades, mas que você também seja uma amizade de propósito. Você possa olhar agora para o seu ciclo de amizade, para a mesa que você tem sentado e busque esse entendimento no Espírito. E ore isso, Senhor, questione isso ao Espírito Santo. Eu tenho me sentado em mesa de propósito. Eu tenho caminhado com pessoas que me apontam para Cristo. Paulo e Timóteo são exemplo disso. São amigos na fé e um apontava Cristo para o outro. E eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu não estou dizendo aqui que é para que nós façamos acepção de pessoas, mas até porque não é isso que Cristo nos ensina, muito pelo contrário. O Senhor ele nos ensina a ser uma bênção na vida de qualquer pessoa. Então nós precisamos ser uma bênção com todos. Mas o acesso do nosso coração, uma voz de conselho ao nosso coração, não pode ser dada a qualquer pessoa. Precisamos estar atentos a quem os nossos ouvidos têm ouvido direção e conselhos, porque isso vai implicar muito sobre o esfriamento ou sobre o avivamento da nossa chama espiritual. Tem mesa que muitas vezes nós sentamos que tem muito mais fofoca do que edificação na palavra. Falam muito mais de pessoas do que falam de Deus. Criticam muito mais do que apontam soluções. Discutem mais sobre coisas terrenas do que sobre a eternidade. Se esquecem muitas vezes que são peregrinos nessa terra. Se comportam muitas vezes como se fôssemos moradores daqui, como se fôssemos permanecer aqui. E nós não somos chamados para esse lugar de olhar para a terra. Nós somos chamados para olhar para o autor e consumador da nossa fé, para nós olharmos para a eternidade. Nós não somos chamados para criticar, não somos chamados para apontar dedos. Somos chamados para abrir os braços, como Cristo fez na cruz. Então nós não somos moradores daqui, nós precisamos, e eu oro por isso, que o Senhor traga essa convicção ao nosso coração, que nós somos peregrinos nessa terra, que nossa pátria não é terrena, nossa pátria é celestial, que nós venhamos a entender o que Abraão, Isaac e Jacó entenderam, de armar tendas, de não se apegar a promessas terrenas, mas aquela terra prometida da qual o Senhor havia falado para eles, a nova Jerusalém, a cidade santa,
a qual foi edificada pelo próprio Deus e não pode ser destruída por ninguém. Então, que nós tenhamos isso em mente. Caminhemos com pessoas que têm visão, que falem sobre a eternidade. 2 Coríntios 4,18 diz assim: portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Não se apegue àquilo que você está vendo. Não deposite o seu tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem vão consumir. Mas busque acumular os tesouros nas regiões celestiais. Busque fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Busque viver em obediência ao Senhor. Se afaste daquilo que é mal. Se afaste daquilo que não condiz com o que o Senhor tem para você. Eu amo um Salmos, que é o Salmos 101. O Senhor me trouxe a memória agora. Que é algo que Davi fala ao Senhor. Ele diz assim, Salmo 101, versículo 6. No versículo 5. Não tolerarei quem difama seu próximo, não suportarei presunção nem orgulho. Irei à procura dos fiéis para conviverem comigo. Só terão permissão de me servir os que andam no caminho certo. Não permitirei que enganadores habitem em minha casa, nem que mentirosos permaneçam em minha presença. Então, quem você tem permitido permanecer na sua presença? São pessoas que falam coisas do alto, são pessoas que vivem os mandamentos do Senhor, que obedecem aos mandamentos do Senhor, porque esses são aqueles que verdadeiramente amam a Cristo. Então, que nós não possamos também só procurar essas pessoas que não difamam o seu próximo, que não são presunçosos, que não são orgulhosos, que são fiéis e principalmente fiéis ao Senhor, mas que nós também sejamos essas pessoas para com os outros. O terceiro fator que pode esfriar, e na verdade esse fator, ele acaba apagando a chama do Espírito Santo dentro de nós. Eita, arrotei. Que é a desobediência. A desobediência a Deus, seja ela por ação, seja ela por omissão, passividade ou atividade, ela vai gerar um afastamento nosso da presença do Senhor. Porque quando nós desobedecemos os comandos, os preceitos, os mandamentos do Senhor, a nossa consciência ela vai perdendo a sensibilidade. E isso vai impactar diretamente em nossa chama espiritual. E a desobediência, muito ao contrário da obediência, porque a obediência ela tem esse lugar de avivar a chama de Deus. Quanto mais eu caminho em obediência com o Senhor, mais eu me torno confiável diante de Deus e Deus derrama mais sobre mim. Mas a desobediência, ela tem esse lugar de apagar a chama do Espírito Santo em nosso coração. 1 Tessalonicenses 5,19 diz isso: não apaguem o Espírito. E um exemplo clássico que a gente conhece na Bíblia é o exemplo de Saul. E que... eu vou falar da outra mensagem. E um exemplo clássico que a gente tem na Bíblia é Saul. Eu tenho até uma ministração aqui no canal sobre isso, sobre o custo da desobediência. Se você ainda não assistiu, volta lá, assiste. Muito edificante aquilo que o Senhor vai ministrar. Ministrou o meu coração e vai ministrar o seu coração também. E algo que me chamou muita atenção na história de Saul é que logo depois da desobediência, Saul ele perde a conexão direta. É como se ele perdesse aquilo que ligava ele a Deus. Se você observar ali em 1 Samuel 15, quando Samuel vem repreender Saul começa a tratar Deus não mais como o meu Deus, mas como seu Deus. Ele passa a se referenciar como Deus, como Deus de Samuel. Ao invés dele dizer meu Deus, ele vai agir como alguém que vive longe de Deus, alguém que está distante. Ele se refere a Deus como algo externo, como algo ou alguém em que ele não tem acesso.
ele não se refere mais como se fosse o seu próprio Deus, mas o Deus de outra pessoa. E isso para mim é uma evidência muito clara que a desobediência ela rompe a intimidade que nós deveríamos ter com Deus e apaga a nossa chama espiritual. Um outro exemplo também que me veio à memória agora foi o exemplo de Sansão, que a desobediência também de Sansão levou ele a perder a unção que ele carregava e foi entregue aos filisteus. Tudo por conta da desobediência. E muitas vezes, assim como eu já falei na mensagem anterior, a gente se pergunta por que a nossa percepção da voz do Espírito Santo, daquilo que está acontecendo à nossa volta, está tão fraco. Muitas vezes a gente não acorda para o fato de que pode ser a nossa desobediência constante que está nos levando para esse lugar de esfriamento, de apatia espiritual, da chama do Espírito Santo se apagar dentro de nós. Porque a obediência, como eu já falei, ela vai ser esse fio que mantém a nossa conexão espiritual forte e aberta. E a desobediência, ela enfraquece a nossa conexão com Deus. E a voz do Espírito Santo ela vai se tornando mais difícil de se ouvir, porque Deus não vai compartilhar a sua presença com alguém que não está disposto, disponível a se render e a se submeter a Ele. Hebreus 4:6 diz assim: portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele. Mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram, por causa de sua desobediência. O descanso de Deus está disponível para mim, está disponível para você. Mas muitos de nós não temos entrado nesse descanso por conta da nossa desobediência. Então, que nós possamos recalcular a rota, verificar aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, que nós não temos obedecido, que nós temos caminhado aí, palavras que nós já recebemos, que deveríamos já estar nos movendo, mas ainda não estamos. Então que o Senhor, assim como o salmista um dia pediu, eu também oro e peço isso, que Ele venha sondar os nossos corações, que tragam as nossas memórias, a nossa mente, o nosso coração, aquilo que tem desagradado o coração dele, aquilo que nós não temos caminhado em obediência ao Senhor e que Ele avive novamente essa chama do dom de Deus dentro de nós. O quarto fator é sobre aquilo que pode esfriar ou apagar a sua chama espiritual, é a falta de prática das disciplinas espirituais. Falta de oração, falta de leitura da Bíblia, falta de servir, falta de adoração, falta de comunhão com pessoas. Tudo isso, a falta dessas disciplinas espirituais, elas enfraquecem a nossa vida com Deus. Assim como o corpo ele precisa de alimento para sobreviver, da mesma forma é a nossa vida espiritual. Nós precisamos praticar essas disciplinas para nós sermos fortificados para que nós possamos ser fortificados para que nós possamos ser fortificados espiritualmente, para que nós nos mantenhamos ali vibrantes em Cristo Jesus. E as disciplinas espirituais, elas vão nos ajudar a desenvolver, a intensificar a nossa vida espiritual, para que nós possamos crescer em conhecimento, em pleno conhecimento de quem é Cristo, crescermos em fé e em obediência aos mandamentos do Senhor. E o processo de prática das disciplinas espirituais, ele é contínuo, não é? Orei uma vez, jejuei uma vez no mês. Precisa ser algo contínuo, algo que eu procure fazer todos os dias. Eu preciso orar todos os dias, porque a oração, ela é a prática de conversar com Deus. 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orem continuamente. Então a oração, ela vai nos ajudar a desenvolver essa relação. Ela vai trazer intimidade, ela vai trazer paz, ela vai trazer direção. Uma outra disciplina espiritual é a leitura da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, para eu conhecer a Deus, eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso ler os seus ensinamentos, eu preciso entender os seus mandamentos. 2 Timóteo 3, do 16 ao 17, diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça,
para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, a Bíblia ela vai te tornar apto, te ajudar a se tornar apto e plenamente preparado para praticar a obra de Deus. Então, estudar a Bíblia de forma regular é primordial. Você precisa ler a Bíblia, mas não só ler a Bíblia, você precisa também, isso já é a terceira disciplina espiritual, meditar. Meditar na Bíblia, meditar na palavra. Josué 1:8 diz assim: não deixem de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você possa cumprir fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, quando eu medito, eu levo a minha mente a focar em Cristo. Eu levo a minha mente a focar em Deus. E eu começo a refletir sobre a palavra dele. Eu começo a olhar a Bíblia não como um livro que conta histórias, mas como uma palavra que é viva, uma palavra que é eficaz, uma palavra que me divide, que separa a minha alma do espírito, que me torna alguém antes e alguém depois de lê-la. É através da meditação na Bíblia em que eu tenho revelações profundas de quem é Cristo e do que cada ensinamento que está aqui quer verdadeiramente me dizer. Uma outra disciplina espiritual é a prática da palavra. Eu posso ler a Bíblia, e é importante, eu preciso ler a Bíblia, eu tenho que meditar sobre ela, mas é primordial que eu pratique aquilo que eu li, aquilo que eu meditei. Mateus 7:24 diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. Então Jesus, o que ele está nos dizendo aqui? Olha, eu não quero apenas que vocês ouçam os meus ensinamentos, mas eu quero que vocês vivam de acordo com eles. O Senhor também vai dizer que aquele que me ama é aquele que pratica os meus ensinamentos, é aquele que pratica os meus ensinamentos. Então, apenas ouvir a palavra de Deus não é suficiente, você precisa aplicar ela no seu dia a dia. Uma outra disciplina espiritual é a adoração. A adoração, em primeiro lugar, ela é um estilo de vida. A sua vida tem que ser um altar de adoração a Deus. A sua vida ela tem que ser um incenso que sobe às narinas do Senhor de forma agradável. Mas existem alguns atos de adoração que você pode fazer, como cânticos, orações, danças, quem toca instrumento. Tocar um instrumento para o Senhor. Salmos 29:2 diz isso: atribuam ao Senhor a glória que seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Pratique atos que exaltem o nome de Cristo, que exaltem o nome do Senhor. Uma outra disciplina espiritual é a comunhão. Eu e você precisamos nos envolver com pessoas. Isso é uma ordem que Deus nos dá. Isso é um mandamento do Senhor. Porque nós precisamos de pessoas ao nosso redor para que elas nos apoiem e nos encorajem. Assim como nós também precisamos ser essas pessoas para outras pessoas. E são pessoas que nos ajudam no nosso crescimento espiritual. Hebreus 10:25 diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então nós devemos buscarmos estar juntos, encorajar uns aos outros. Uma outra disciplina espiritual é o jejum. Eu particularmente adoro o jejum, gosto muito do jejum, porque o jejum ele é uma prática de adoração ao Senhor e ele nos leva para um lugar de sensibilidade maior. Não é que ele traz Deus para mais próximo da gente, mas ele nos leva para mais próximo de Deus. Marcos 9:28-29 diz assim: depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então, o jejum ele vai nos ajudar também
a termos momentos de orações mais intensos. E da mesma forma, o jejum também ele nos ajuda a viver de forma mais intensa os nossos dons espirituais. E por fim, a última disciplina espiritual, que é o servir, o serviço. O serviço ele é a manifestação prática do amor de Deus. Romanos 12:11 diz isso: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então, eu demonstro a minha fé, eu demonstro o meu amor ao Senhor através do serviço, através do amor ao próximo, refletindo o caráter de Cristo. Eu amo a frase da nossa igreja, da Igreja de Elim Teresina, que é assim: amamos a Deus, amamos pessoa. Esse é o nosso colete do servir, porque é justamente isso. O serviço nada mais é do que amor a Cristo. Então eu amo Cristo, por isso que eu sirvo pessoas. E algo que eu quero que vocês tenham em mente, que as disciplinas espirituais não são para você usar como barganha para ter algo de Deus. É que você possa entender que as disciplinas espirituais elas são para fortalecer o meu e o seu espírito e vão ajudar a manter a chama do Senhor, do dom de Deus dentro de nós acesa. Quinto fator que pode estar esfriando ou apagando a sua chama é o seu deserto. Os momentos de provação e deserto espiritual, onde muitas vezes nós vamos sentir ali uma ausência de Deus, um silêncio de Deus diante das nossas grandes dificuldades, dos nossos grandes testes. Muitas vezes elas podem nos levar para esse lugar de esfriamento espiritual, de apagar mesmo a chama do dom de Deus. Mas algo que eu posso te dizer é que se nesses momentos você inverter a lógica e você entender que o Senhor ele só leva aqueles que Ele ama para o deserto com a intenção de promovê-los, se você tiver isso em mente, você vai experimentar de um avivamento muito maior do que o que você já tem vivido, de um avivamento muito mais profundo, de uma transformação muito mais intensa, pois é nesses momentos de adversidades que o Senhor, do nosso deserto, que o Senhor vem forjar a nossa fé, nos fortalecer. 1 Coríntios 9, 24 e 25 diz assim: vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. O deserto, ele nos leva para esse lugar de sermos disciplinados em todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o façamos para ganhar um prêmio eterno. O deserto, ele nos prepara para esse lugar, para a corrida, faz as nossas pernas mais fortes, os nossos pés mais firmes, para que nós possamos ganhar um prêmio eterno, a coroa da justiça que nos foi prometida. Tem uma cristã holandesa, Corrie ten Boom, que ela costumava dizer que os cristãos amam. Eu amo essa frase dela. Os cristãos são como sachês de chá. É preciso colocá-los na água quente para saber o quanto eles são fortes. Ela era uma cristã, uma mulher cristã holandesa, e que ela se tornou muito famosa durante a Segunda Guerra Mundial pela sua coragem. Ela e a família dela ajudavam judeus a se esconderem dos nazistas e, eventualmente, um dia eles foram capturados e enviados para campos de concentração. E ela fala muito sobre isso, sobre fé no tempo da adversidade. E essa citação reflete o tema central da vida dela, do ministério dela, que é a fé genuína e a força que se revela quando nós estamos vivendo dificuldades e adversidades. Ela acreditava que, assim como o chá ele precisa da água quente para liberar o seu sabor, assim também a nossa fé, que ela vai se revelar e se fortalecer nessas provações, nesses grandes testes que Deus nos apresenta. E que nós precisamos entender algo. A vida cristã ela tem dois lados, o sofrimento e a glória. Se nós
participarmos do sofrimento de Jesus, compartilharemos da sua glória, participaremos da sua glória. 1 Pedro 4,13 diz assim: pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenhamos a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. O que é que ele está dizendo aqui? Olha, se alegrem, sintam-se privilegiados de estarem no deserto, de passar por adversidades, por provações, porque isso vai levar vocês para participar da maravilhosa alegria de que é ver a glória do Cristo revelada. Então não deixe que os sofrimentos em nome de Cristo, em nome de crescimento da sua fé, de forjar a sua fé, levem você para um lugar de desânimo. Lembra do que o Senhor já nos disse em João 16:33. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas anime-se, pois eu venci o mundo. Enfrente seus desertos com coragem, com ousadia. Mantenha a sua chama acesa, independente do cenário, independente das circunstâncias, independente do seu sofrimento, independente do dia bom ou do dia mau. Que você possa sempre se lembrar de algo. Nós não somos as nossas emoções. Nós somos quem Deus diz que nós somos. E nós somos filhos, nós somos amados. E um bom pai, ele disciplina aqueles que ele ama. E eu não quero, de forma alguma, negligenciar o seu sofrimento. De forma alguma, até porque eu também sofro. E muitas vezes, a única coisa que eu queria era só alguém para ouvir, sem sermões. E é exatamente isso que o Senhor faz. Eu amo uma passagem, não estou me recordando agora, fazer como Luiz Hermínio, está na Bíblia, que o Senhor, Ele mesmo nos fere, mas Ele mesmo nos cura. Então eu não quero negligenciar o seu sofrimento, mas eu desejo muito que você possa olhar para o Senhor, olhar para Cristo e entender, porque quando você olha para Cristo, você começa a perceber algo, que seus sofrimentos aqui, eles são leves e momentâneos comparado ao Senhor. Que tudo aquilo que você está passando agora, nada mais é do que um privilégio. O Senhor te achou digno do sofrimento. O Senhor te achou digno de sofrer humilhação por causa do nome dEle. Então não há nada mais precioso do que isso. Não há nada mais que há mais motivo de alegria do que sofrer em nome do Senhor. Então, que você finque os seus olhos no Senhor. E que quando você estiver passando pelos seus momentos de deserto, momentos de dificuldade, você se lembre da armadura de Deus, que está em Efésios, do 6, do 10 ao 18. Depois vai lá, abre a tua Bíblia, lê e declara aquilo sobre você. E foque na recompensa que te espera ao final dessa corrida. A coroa da vida que te foi prometida, a vida eterna. Busque a convicção da leveza, busque a convicção de entender que tudo é momentâneo, que tudo passará, menos aquilo que o Senhor falou para mim e falou para você. 2 Coríntios 4,17, esse é um dos meus versículos favoritos da Bíblia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Então, o meu sofrimento e o seu sofrimento, quando eu comparo com a glória eterna, quando eu comparo com aquela recompensa que me foi preparada, eles são leves, eles são momentâneos. E nós conseguimos suportar. O penúltimo fator que pode esfriar e apagar a chama do dom de Deus dentro de nós é os nossos prazeres. Não negarmos a nós mesmos e não carregarmos a nossa cruz. A busca pelos prazeres terrenos, elas podem nos afastar do chamado de Cristo. Ela pode nos levar para um lugar longe de Deus, para um lugar distante daquilo que o Senhor nos chama a fazer. Jesus, ele nos chama a negarmos a nós mesmos, a carregarmos as nossas cruzes, a nossa cruz. E só quando nós colocamos os nossos desejos egoístas à frente da nossa fé, é que a chama do Espírito se apaga. Lucas 9, 23, 24 diz assim: Disse ele à multidão:
Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. Tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Você vai precisar morrer para si mesmo. Terá que negar suas próprias vontades, os seus prazeres, suas paixões, seus desejos. Alguns sonhos você terá que abrir mão. Porque você vai começar a entender que a sua vida, ela gira em prol de algo e de alguém que é muito maior do que você mesmo. Você vai precisar passar por um processo de transformação interna. E diariamente você vai ter que alimentar o seu espírito. Paulo fala em Gálatas 5,17 que a carne e o espírito, elas lutam constantemente, diariamente. E a carne, ela luta contra o espírito para que o espírito não faça aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Quem você tem alimentado mais? O teu espírito ou a tua carne? Seguir a Cristo não é fácil. Seguir a Cristo é ir ao contrário da direção do mundo. Não é fácil alimentar o espírito. Nós precisamos ter a consciência disso e a convicção disso e nos perguntarmos diariamente: quem ganhou? Quem ganhou a batalha hoje? Foi o espírito ou foi a carne? Para que no dia seguinte você possa alimentar aquele que você quer que ganhe, porque vence aquele que está mais bem alimentado, aquele que é mais forte. E que você se lembre disso, que não é fácil seguir ao Senhor. Carregar a cruz significava e significa sofrer rejeição, sofrer humilhação. Tantas outras vezes vai significar que você vai ser banido da convivência com algumas pessoas, porque simplesmente elas vão te considerar uma ameaça. E que você não despreze o sofrimento em nome de Cristo. Porque quando você despreza o sofrimento em nome de Cristo, você está forjando para si mesmo uma cruz, que é do seu jeito, com as suas medidas, com aquilo que você julga aceitável. E apenas a cruz, nos termos de Cristo, é que tem a capacidade de nos humilhar o suficiente para nos salvar do nosso próprio eu e manter a chama do Espírito viva dentro de nós. E eu quero mencionar algo aqui, que não é todo sofrimento que evidencia o verdadeiro amor pelo Senhor. Somente aquele sofrimento que é fruto da obediência ao Senhor. Somente aquele fruto que comprova que nós somos, de fato, autênticos seguidores de Cristo. Não é o caminho que queremos trilhar, nem o sofrimento que nós julgamos ser capazes de suportar, mas o caminho e o sofrimento que nos foram preparados contra a nossa escolha, contra a nossa mania de onipotência, né? Porque nós somos levados para esse lugar, para essa mania de sempre querer dar as cartas do jogo. Isso verdadeiramente é o que vai representar a nossa cruz. É o sofrimento que foi Cristo que nos impôs contra a nossa escolha. Em Lucas 14:33 ainda diz assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aqui para mim é um golpe fatal na nossa dependência de todas as coisas, aquelas em que nós rapidamente criamos um vínculo de pertencimento a esse mundo. E isso é uma fonte que esfria e apaga a chama do Senhor dentro de nós. Você vê que esses vínculos às coisas, aos bens materiais e a pessoas, muitas vezes família, muitas vezes filhos, dependência de filhos, dependência de casamento, são geralmente o potencial e a razão por qual muitos não conseguem seguir a Cristo e manter a chama do Espírito acesa. Porque o objetivo de seguir a Cristo é nos transformar em peregrinos. É nós carregarmos tudo com mãos leves.
nós nos libertarmos da crença de que nós somos o que possuímos e que nós temos o domínio sobre todas as coisas, sobre os nossos bens materiais, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa casa, sobre a nossa família e até mesmo sobre nós. Thomas de Kempis diz assim: procura Jesus em todas as coisas e Jesus acharás. Mas se te buscas a ti mesmo, também te acharás, mas para a tua ruína. Em Cristo, a nossa identidade e personalidade, elas são redimidas. E isso tem muito a ver com os nossos desejos, com aquilo que amamos. Você deseja Cristo, você ama de fato a Cristo, porque quando você ama, quando você deseja de fato a Cristo, você já não é aquilo que você possui. Você é aquilo que Cristo diz que você é. Porque Ele vai revelar para você a filiação, as faces dele como um noivo, como amor, como amigo, como um Deus que provê, um Deus que cura. E até mesmo ainda diante de tudo isso, que já não é fácil, para mim é algo que depois de tudo isso o Senhor vai nos chamar para fazer. E que de todas as coisas, eu acredito que é o que mais nós sentimos dificuldade de renunciar, que é o nosso próprio eu. E para manter a chama acesa, é preciso sujeitar-se a Cristo. É preciso render-se ao Senhor. É preciso negar o seu eu. Negar tudo aquilo que muitas vezes você carregou durante muitos anos. Crenças, alguns parentes, coisas que você se apegou e que você entendeu que era aquilo que você possuía. Então você vai ter que renunciar ao seu próprio eu. Você vai precisar se sujeitar ao ensino, à palavra, ao senhorio de Cristo. Avivamento para mim é transformação. Só é avivado aquele que foi transformado. E o avivamento, ele deságua na submissão. Uma vez que eu sou avivada, eu fui transformada, eu deságuo na submissão, na rendição a Cristo. Então é preciso submeter-se ao Senhor, submeter-se a Cristo, ao seu senhorio, à sua palavra, ao seu ensinamento. Avivamento nada mais é do que transformação. Só é avivado quem foi transformado. E o avivamento, ele vai desaguar na rendição, na submissão ao Senhor, que foi verdadeiramente transformado internamente. Aqueles que são templos do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita dentro, eles verdadeiramente se submeterão em obediência ao Senhor, em rendição ao Senhor. E eles não vão mais viver como se todas as coisas, como se as pessoas orbitassem ao seu redor. Eles entendem que eles não são mais o centro da atenção, mas o centro de tudo, de todas as coisas é Cristo. Então, o avivamento é transformação. Avivamento é autoesquecimento. E, por fim, o último fator que pode esfriar e apagar a chama do dom de Deus que há em mim e em você é a própria disciplina de Deus. Deus, em seu amor, Ele nos disciplina quando nós nos afastamos do caminho, quando nós estamos fazendo coisas que estão desalinhadas com o coração do Senhor. E às vezes a gente vai passar por correções que são muito dolorosas, que são difíceis, mas eu vejo que elas são essenciais para nos trazer de volta para o centro da vontade de Deus, da vontade soberana do Senhor. E a disciplina de Deus, ela é uma expressão do amor dele e da preocupação que o Senhor tem com a nossa santidade. Hebreus 12, 5, 6 diz assim: acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhe dirigiu como filhos dele? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Então que você e eu possamos nos animar com a disciplina do Senhor, porque significa dizer que Ele nos aceita, Ele nos considera como filhos. E muitas vezes, ao invés de nós sentirmos essa alegria,
essa honra, esse privilégio pelo fato do Senhor estar nos corrigindo, nós somos muitas vezes levados para um lugar de desânimo, para um lugar de apatia espiritual, de distanciamento, não querer estar com Deus, não querer estar na presença do Senhor. E isso vai deixando a chama do dom de Deus se apagar, se esfriar dentro de nós. E muitas vezes a gente vai entrar nesse lugar de esfriamento mesmo espiritual, de coração se tornar uma pedra tão rochosa que Deus não consegue acessar. E a gente não consegue muitas vezes ver esse privilégio que é ser corrigido por Deus. Então que nós entendamos isso, que a correção de Deus ela não é para nos destruir, mas para nos moldar, nos transformar, nos fazer crescer. Quando Ele nos corrige, é uma forma dele nos resgatar de nós mesmos, dos nossos erros, dos caminhos tortuosos que nós tomamos e nos levar para a vida plena que Ele planejou para nós. E isso deve ser visto, é um privilégio, porque indica que nós somos seus filhos amados, em que Ele aceita aqueles que Ele aceitou como filho. E Ele se importa conosco o suficiente para não nos entregar ao nosso próprio entendimento e nos ajudar a voltar ao caminho certo. Então que nós não nos desanimemos, mas possamos nos alegrar com as exortações, correções, disciplina de Deus, e que isso seja como algo para atiçar, ao invés de esfriar, que seja ao contrário disso, algo para atiçar a chama de Deus, a chama do Espírito Santo que está dentro de você. 2 Timóteo 2,5 diz assim: semelhante, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Você tem competido de acordo com as regras? Vamos ser disciplinados, vamos precisar andar em obediência, vamos precisar manter a chama do dom de Deus acesa. A sua chama está acesa. Precisamos avivar a chama que o Senhor nos deu. Precisamos permitir que as pessoas nos lembrem de avivar a chama do Senhor. E aqui eu quero até abrir um parênteses para concluir com isso, que você e Deus sozinhos não dão conta. Até porque isso não é algo que o Senhor quer e não é mandamento do Senhor. O Senhor manda nós caminharmos de dois. Então que você entenda que o discipulado é essencial. Você precisa ser discipulado por alguém, você precisa ser orientado por alguém. Porque essa pessoa ela vai te ajudar nos dias bons, mas principalmente nos dias ruins. Ela vai te ajudar a manter o foco, a direção. Claro que sempre em primeiro lugar o Espírito Santo ele vai ser o maior discipulador. É sempre ele que vai trazer a luz e a clareza, a direção correta do caminho que você deve tomar. Mas o Senhor, Ele também elege pessoas na minha vida e na sua vida para nos ajudar durante a caminhada, para nos fortalecer também no dia mau, nos relembrar, como Paulo relembra a Timóteo. Quero lembrá-lo de avivar a chama do dom de Deus. Então que você possa, eu oro por isso, que você tenha ao seu lado, que você permita que os amigos de Deus acessem você e te lembre de avivar a chama do Senhor que está dentro de você. E eu quero relembrar novamente de Hebreus 10, 24, 25, que consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é o costume de muito, mas exortando-nos uns aos outros, tanto quanto vedes que se aproxima aquele dia. Então, a importância de estarmos juntos como corpos de Cristo, como irmãos, não pode ser subestimada. As pessoas ao nosso redor elas têm um papel vital em relação a avivar a chama do Senhor, como também de esfriar. Então, essas pessoas também elas vão nos ajudar a manter o foco. Tenham boas pessoas que te lembrem do que é estar avivado, do que é estar queimando pelo Senhor. E que você entenda uma coisa, avivar a chama é um processo constante. E a companhia de pessoas, de irmãos na fé, durante todo o caminho, amizades de propósito,
durante esse percurso que o Senhor, durante essa corrida que o Senhor propôs para mim e para você, é fundamental. E eu quero encerrar essa mensagem. Eu espero muito que ela tenha edificado a sua vida, que ela tenha te levado para um lugar de despertamento. Assim como no início a gente falou de Efésios 5:14, desperta, ó tu que dormes. Então, que essa mensagem ela sirva como um despertar para a sua vida, para a minha vida também. Porque uma mensagem ela nunca é só sobre uma pessoa, mas sobre várias pessoas, sobre a imensidão do que o Senhor quer fazer em várias vidas. Amém? Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, não esquece de ativar o sininho. Seja um ministro do Evangelho. Compartilhe essa mensagem com mais pessoas, com pessoas que você tem como amigo, como Paulo tinha Timóteo. E deseja que eles se lembrem de avivar a chama do Senhor. Amém? Vamos orar? Obrigada, amigo. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada por essa mensagem. Obrigada por essa revelação, Senhor. Jesus, eu oro para que nós sejamos uma terra fértil, Senhor. Que essas sementes que foram lançadas aqui, elas deem uma frutificação de 30, 60, 100 vezes mais. Que ela produza uma colheita muito maior do que aquelas sementes que foram lançadas, Pai. Senhor, e que não fique apenas na minha vida ou na vida dessas pessoas que estão assistindo, mas que elas venham compartilhar essa mensagem com mais pessoas, Senhor. Eu oro agora, Espírito Santo, que você venha avivar a chama do dom de Deus que há dentro de nós, Senhor. Que o Senhor retire de nós toda a apatia, todo o sono espiritual. Que nós possamos despertar desse sono, despertar dos que dormem, despertar dos mortos, Senhor. Para que a Tua luz, meu Cristo, resplandeça sobre nós. Nós queremos resplandecer a Tua luz, Senhor. Pai, não deixa que a rotina nos roube o sobrenatural. Nos dê o discernimento, a sabedoria de entender quando isso estiver acontecendo, Senhor. Pai, eu oro por corações obedientes, Senhor, que nós não deixamos a desobediência esfriar ou apagar a chama que há do Senhor dentro de nós. Senhor, que nós venhamos com mais afinco praticar as disciplinas espirituais, não por obrigação, mas por amor. Que nós venhamos a entender, Senhor, quem Tu és, o Teu amor por nós e o nosso amor por Ti, Senhor. Nos leva para um lugar de mais profundidade, Senhor. Nos leva para um lugar de mais intimidade, mais fome, mais sede, Senhor. Uma busca incessante, não por prazeres desse mundo, mas por Ti, Senhor. Que aqueles que estão enfrentando algum deserto, alguma disciplina do Senhor, sejam fortificados no Espírito, recebam ânimo e recebam o discernimento de entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e que os sofrimentos eles são leves e momentâneos comparados à glória eterna. Todo louvor, toda honra, toda glória é dada a Ti, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Bye, bye, guys. Até o próximo